Jeeves and the Unbidden Guest. Jeeves e o convidado não convidado. A short story written by P.G. Wodehouse and read for you in both Portuguese and English. Please enjoy. I'm not absolutely certain of my facts, but I rather fancy it's Shakespeare, or if not, it's some equally brainy lad, who says that it's always just when a chappie is feeling particularly top-hole, and more than usually braced with things in general, that fate sneaks up behind him with a bit of lead piping. Não tenho absoluta certeza dos meus fatos, mas imagino que seja Shakespeare, ou, se não, algum outro sujeito igualmente inteligente, que diz que é sempre quando um camarada está se sentindo especialmente ótimo, e mais animado que o normal com as coisas em geral, que o destino aparece sorrateiramente por trás com um cano de chumbo. There's no doubt the man's right. It's absolutely that way with me. Take, for instance, the fairly rummy matter of Lady Malvern and her son Wilmot. A moment before they turned up, I was just thinking how thoroughly all right everything was. Não há dúvida de que o homem está certo. Comigo, é exatamente assim. Veja, por exemplo, o caso bem estranho de Lady Malvern e seu filho Wilmot. Um momento antes de eles aparecerem, eu estava pensando como tudo estava absolutamente bem. It was one of those topping mornings, and I had just climbed out from under the cold shower, feeling like a 2-year-old. As a matter of fact, I was especially bucked just then because the day before I had asserted myself with Jeeves. Absolutely asserted myself, don't you know? Era uma daquelas manhãs maravilhosas, e eu tinha acabado de sair do banho frio, sentindo-me como se tivesse 2 anos de idade. Na verdade, eu estava especialmente animado porque no dia anterior eu tinha me afirmado diante de Jeeves. Absolutamente me afirmado, sabe como é. You see, the way things had been going on, I was rapidly becoming a dashed serf. The man had jolly well oppressed me. Veja bem, do jeito que as coisas estavam indo, eu estava rapidamente me tornando um servo qualquer. O homem tinha me oprimido muito bem. I didn't so much mind when he made me give up one of my new suits, because Jeeves's judgment about suits is sound. But I as near as a toucher rebelled when he wouldn't let me wear a pair of cloth-topped boots which I loved like a couple of brothers. Eu não me importei tanto quando ele me fez desistir de um dos meus ternos novos, porque o julgamento de Jeeves sobre ternos é sólido, mas quase me rebelei quando ele não me deixou usar um par de botas de tecido que eu amava como se fossem 2 irmãos. And when he tried to tread on me like a worm in the matter of a hat, I jolly well put my foot down and showed him who was who. E quando ele tentou me pisar como um verme na questão de um chapéu, eu firmei bem o pé e mostrei a ele quem era quem. It's a long story and I haven't time to tell you now, but the point is that he wanted me to wear the longacre, as worn by John Drew, when I had set my heart on the country gentleman, as worn by another famous actor chappie. And the end of the matter was that, after a rather painful scene, I bought the country gentleman. É uma longa história, e eu não tenho tempo de contá-la agora, mas o ponto é que ele queria que eu usasse o longacre, como usado por John Drew, quando eu tinha me decidido pelo country gentleman, como usado por outro famoso ator camarada, e o fim da história foi que, depois de uma cena bastante dolorosa, eu comprei o country gentleman. So that's how things stood on this particular morning, and I was feeling kind of manly and independent. Então era assim que as coisas estavam nessa manhã em particular, e eu me sentia meio viril e independente. Well, I was in the bathroom, wondering what there was going to be for breakfast while I massaged the good old spine with a rough towel and sang slightly, when there was a tap at the door. Bem, eu estava no banheiro, imaginando o que haveria para o café da manhã enquanto massageava a boa e velha coluna com uma toalha áspera e cantava suavemente, quando houve uma batida na porta. I stopped singing and opened the door an inch. Parei de cantar e abri a porta uma fresta. What ho without there? Quem está aí fora? Lady Malvern wishes to see you, sir, said Jeeves. Lady Malvern deseja velo, senhor, disse Jeeves. Como? Lady Malvern, sir, she is waiting in the sitting room. Lady Malvern, senhor. Ela está esperando na sala de estar. Pull yourself together, Jeeves, my man, I said rather severely, for I bar practical jokes before breakfast. You know perfectly well there's no one waiting for me in the sitting room. How could there be when it's barely 10 o'clock yet? Controle-se, Jeeves, meu amigo, eu disse, um tanto severamente.
pois eu proíbo brincadeiras antes do café da manhã. Você sabe perfeitamente bem que não há ninguém me esperando na sala de estar. Como poderia haver, sendo que mal são 10 horas? I gathered from her ladyship, sir, that she had landed from an ocean liner at an early hour this morning. Entendi pela senhora, senhor, que ela desembarcou de um transatlântico nas primeiras horas desta manhã. This made the thing a bit more plausible. I remembered that when I had arrived in America about a year before, the proceedings had begun at some ghastly hour like 6, and that I had been shot out onto a foreign shore considerably before 8. Isso tornava a coisa um pouco mais plausível. Lembrei-me de que, quando cheguei à América cerca de um ano antes, os procedimentos tinham começado a uma hora horrível como 6, e que eu tinha sido despejado em uma costa estrangeira consideravelmente antes das 8. Who the deuce is Lady Malvern, Jeeves? Quem diabos é Lady Malvern, Jeeves? Her ladyship did not confide in me, sir. Sua senhoria não me confidenciou nada, senhor. Is she alone? Ela está sozinha? Her ladyship is accompanied by a Lord Pershore. Sir, I fancy that his lordship would be her ladyship's son. Sua senhoria está acompanhada por um Lord Pershore, senhor. Imagino que sua senhoria seja o filho da senhora. Oh well, put out rich raiment of sorts, and I'll be dressing. Ah, bem, coloque algum traje decente, e eu estarei me vestindo. Our heather mixture lounge is in readiness, sir. Nosso traje de mistura de urs está pronto, senhor. Then lead me to it. Então me leve até ele. While I was dressing, I kept trying to think who on earth Lady Malvern could be. It wasn't till I had climbed through the top of my shirt and was reaching out for the studs that I remembered. Enquanto eu me vestia, continuava tentando pensar quem, em nome de Deus, Lady Malvern poderia ser. Só quando eu passei a camisa pela cabeça e estava pegando os botões de punho é que me lembrei. I've placed her, Jeeves. She's a pal of my Aunt Agatha. Eu a localizei, Jeeves. Ela é amiga da minha tia Agatha. Indeed, sir. De fato, senhor. Yes, I met her at lunch one Sunday before I left London. A very vicious specimen. Writes books. She wrote a book on social conditions in India when she came back from the Durbar. Sim, eu a conheci em um almoço num domingo, antes de sair de Londres. Um espécime muito severo. Escreve livros. Ela escreveu um livro sobre as condições sociais na Índia quando voltou do Durbar. Yes, sir. Pardon me, sir, but not that tie. Sim, senhor? Com licença, senhor, mas não com essa gravata. Not that tie with the heather mixture lounge, sir. Não essa gravata com o traje de mistura de urze, senhor. It was a shock to me. I thought I had quelled the fellow. It was rather a solemn moment. What I mean is, if I weakened now, all my good work the night before would be thrown away. I braced myself. Foi um choque para mim. Eu achei que tinha acalmado o sujeito. Foi um momento bastante solene. O que quero dizer é que, se eu enfraquecesse agora, todo o meu trabalho da noite anterior seria jogado fora. Me preparei. What's wrong with this tie? I've seen you give it a nasty look before. Speak out like a man. What's the matter with it? O que há de errado com esta gravata? Já vi você lançando um olhar feio para ela antes. Fale como um homem. Qual é o problema com ela? Too ornate, sir. Muito ornamentada, senhor. Nonsense. Cheerful pink. Nothing more. Besteira. Um rosa alegre. Nada mais. Unsuitable, sir. Inadequada, senhor. Jeeves, this is the tie I wear. Jeeves, esta é a gravata que vou usar. Very good, sir. Muito bem, senhor. Dashed unpleasant. I could see that the man was wounded, but I was firm. I tied the tie, got into the coat and waistcoat, and went into the sitting room. Desagradável, com certeza. Eu percebia que o homem estava ferido, mas fui firme. Amarrei a gravata, vesti o casaco e o colete e fui para a sala de estar. Hello, hello.
Hello, said. What? Olá, olá. Hola. Eudise. Como? Ah, how do you do, Mr. Wooster? You have never met my son, Wilmot, I think. Motty, darling, this is Mr. Wooster. Ah, Como vai, Sr. Wooster? Acho que você nunca conheceu meu filho, Wilmot, não é? Mote, querido, este é o Sr. Wooster. Lady Malvern was a hearty, happy, healthy, overpowering sort of dashed female. Not so very tall but making up for it by measuring about 6 feet from the OP to the prompt side. Lady Malvern era uma mulher robusta, feliz, saudável e completamente dominante, não muito alta. Mas compensava isso medindo quase 2 metros de uma ponta a outra. She fitted into my biggest armchair as if it had been built round her by someone who knew they were wearing armchairs tight about the hips that season. Ela se encaixava na minha maior poltrona como se esta tivesse sido feita sob medida para alguém que sabia que as poltronas daquela estação deviam ficar justas nos quadris. She had bright, bulging eyes and a lot of yellow hair, and when she spoke she showed about 57 front teeth. Ela tinha olhos brilhantes e esbugalhados, muito cabelo amarelo, e quando falava mostrava uns 57 dentes da frente. She was one of those women who kind of numb a fellow's faculties. She made me feel as if I were 10 years old and had been brought into the drawing room in my Sunday clothes to say how do you do. Altogether by no means the sort of thing a chappie would wish to find in his sitting room before breakfast. Ela era uma daquelas mulheres que meio que paralisam as faculdades mentais de um camarada. Ela me fazia sentir como se eu tivesse 10 anos e tivesse sido trazido à sala de visitas em minhas roupas de domingo para dizer como vai. Definitivamente não era o tipo de coisa que um sujeito gostaria de encontrar em sua sala de estar antes do café da manhã. Motty, the son, was about 23, tall and thin and meek-looking. He had the same yellow hair as his mother, but he wore it plastered down and parted in the middle. Mote, o filho, tinha cerca de 23 anos, era alto, magro e com uma aparência tímida. Tinha o mesmo cabelo amarelo da mãe, mas usava bem penteado e repartido ao meio. His eyes bulged too, but they weren't bright. They were a dull gray with pink rims. His chin gave up the struggle about halfway down, and he didn't appear to have any eyelashes. A mild, furtive, sheepish sort of blighter in short. Seus olhos também eram esbugalhados, mas não brilhavam. Eram de um cinza opaco com bordas rosadas. Seu queixo desistia do esforço mais ou menos pela metade, e ele não parecia ter cílios. Um tipo de sujeito manso, furtivo e acanhado, em resumo. Awfully glad to see you, I said. So you've popped over, eh? Making a long stay in America. Muito feliz em vê-lo, eu disse. Então, veio dar uma passada, hein? Vai ficar muito tempo na América? About a month. Your aunt gave me your address and told me to be sure and call on you. Cerca de um mês. Sua tia me deu seu endereço e disse para eu não deixar de visitá-lo. I was glad to hear this, as it showed that Aunt Agatha was beginning to come round a bit. Fiquei feliz em ouvir isso, pois mostrava que a tia Agatha estava começando a se acalmar um pouco. There had been some unpleasantness a year before, when she had sent me over to New York to disentangle my cousin Gussie from the clutches of a girl on the music hall stage. Havia tido algum desconforto um ano antes, quando ela me enviou para Nova York para livrar meu primo Gussie das garras de uma garota do teatro de variedades. When I tell you that by the time I had finished my operations, Gussie had not only married the girl but had gone on the stage himself, and was doing well, you'll understand that Aunt Agatha was upset to no small extent. Quando eu digo que, quando terminei minhas operações, Gussie não só tinha se casado com a garota, mas também tinha se tornado ator e estava indo bem, você entenderá que a tia Agatha estava razoavelmente chateada. I simply hadn't dared go back and face her, and it was a relief to find that time had healed the wound and all that sort of thing enough to make her tell her pals to look me up. Eu simplesmente não tive coragem de voltar e encará-la, e foi um alívio descobrir que o tempo tinha curado a ferida e coisas assim o suficiente para fazê-la dizer aos amigos para me procurarem. What I mean is, much as I liked America, I didn't want to have England barred to me for the rest of my natural. And, believe me, England is a jolly sight too small for anyone to live in with Aunt Agatha, if she's really on the warpath.
O que quero dizer é que, por mais que eu gostasse da América, eu não queria que a Inglaterra ficasse fechada para mim pelo resto da minha vida. E, acredite, a Inglaterra é bem pequena para alguém viver com a tia Agatha, se ela estiver realmente furiosa. So I braced on hearing these kind words and smiled genially on the assemblage. Então me animei a ouvir essas palavras gentis e sorri cordialmente para o grupo. Your aunt said that you would do anything that was in your power to be of assistance to us. Sua tia disse que você faria tudo o que estivesse ao seu alcance para nos ajudar. Rather. Oh, rather. Absolutely. Claro? Ah, claro. Absolutamente. Thank you so much. I want you to put dear Motty up for a little while. Muito obrigada. Eu quero que você hóspede o querido Mote por tempinho. I didn't get this for a moment. Eu não entendi isso por momento. Put him up. For my clubs. Hospitalo. Nos meus clubes. No. Darling Motty is essentially a home bird. Aren't you, Motty darling? Não. Meu querido Mote é essencialmente caseiro. Não é, querido Mote? Motty, who was sucking the knob of his stick, uncorked himself. Mote, que estava chupando o pomo de sua bengala, se destampou. Yes, mother, he said, and corked himself up again. Sim, mãe, ele disse, e se tampou de novo. I should not like him to belong to clubs. I mean, put him up here. Have him to live with you while I am away. Eu não gostaria que ele se associasse a clubes. Quero dizer, que ele fique aqui, que ele more com você enquanto eu estiver fora. These frightful words trickled out of her like honey. The woman simply didn't seem to understand the ghastly nature of her proposal. I gave Motty the swift east to west. He was sitting with his mouth nuzzling the stick, blinking at the wall. Essas palavras terríveis escorriam dela como mel. A mulher simplesmente não parecia entender a natureza horrível de sua proposta. Lancei a Mote olhar de leste a oeste. Ele estava sentado com a boca apoiada na bengala, piscando para a parede. The thought of having this planted on me for an indefinite period appalled me. Absolutely appalled me, don't you know? I was just starting to say that the shot wasn't on the board at any price, and that the first sign Motty gave of trying to nestle into my little home I would yell for the police, when she went on, rolling placidly over me as it were. A ideia de ter isso em cima de mim por período indefinido me aterrorizava. Absolutamente me aterrorizaba, sabe? Eu estava prestes a dizer que isso não estava nos planos de jeito nenhum e que ao primeiro sinal de que Mote tentasse se aconchegar no meu larzinho eu chamaria a polícia. Quando ela continuou, passando por cima de mim com toda tranquilidade, por assim dizer. There was something about this woman that sapped a chappie's willpower. Havia algo sobre essa mulher que minava a força de vontade de camarada. I am leaving New York by the midday train, as I have to pay a visit to Sing Sing prison. I am extremely interested in prison conditions in America. After that I work my way gradually across to the coast, visiting the points of interest on the journey. You see, Mr. Worcester, I am in America principally on business. No doubt you read my book, India and the Indians. My publishers are anxious for me to write a companion volume on the United States. Estou saindo de Nova York no trem do meio-dia, pois preciso fazer uma visita à prisão de Sing Sing. Estou extremamente interessada nas condições das prisões na América. Depois disso, irei me dirigindo gradualmente para a costa, visitando pontos de interesse ao longo da jornada. Veja, Sr. Worcester, estou na América principalmente a trabalho. Sem dúvida você leu meu livro, Índia e os Indianos. Meus editores estão ansiosos para que eu escreva volume complementar sobre os Estados Unidos. I shall not be able to spend more than a month in the country, as I have to get back for the season, but a month should be ample. I was less than a month in India, and my dear friend Sir Roger Cremorne wrote his America from within after a stay of only 2 weeks. I should love to take dear Motty with me, but the poor boy gets so sick when he travels by train. I shall have to pick him up on my return. Não poderei passar mais de mês no país, pois preciso voltar para a temporada, mas mês deve ser suficiente. Passei menos de mês na Índia,
E meu querido amigo Sir Roger Cremorne escreveu seu América vista de dentro após uma estadia de apenas 2 semanas. Adoraria levar o querido Mote comigo, mas o pobre garoto fica tão enjoado ao viajar de trem. Terei que pegá-lo na volta. From where I sat, I could see Jeeves in the dining room, laying the breakfast table. I wished I could have had a minute with him alone. I felt certain that he would have been able to think of some way of putting a stop to this woman. De onde eu estava sentado, podia ver Jeeves na sala de jantar, colocando a mesa para o café da manhã. Gostaria de ter tido 1 minuto a sós com ele. Eu tinha certeza de que ele teria sido capaz de pensar em alguma maneira de parar essa mulher. It will be such a relief to know that Motti is safe with you, Mr. Wooster. I know what the temptations of a great city are. Hitherto dear Motti has been sheltered from them. He has lived quietly with me in the country. Será grande alívio saber que Motti estará seguro com você, Sr. Wooster. Eu sei quais são as tentações de uma grande cidade. Até agora o querido Motti foi protegido delas. Ele viveu tranquilamente comigo no campo. I know that you will look after him carefully, Mr. Wooster. He will give very little trouble. Sei que você cuidará bem dele, Sr. Wooster. Ele dará pouquíssimo trabalho. She talked about the poor blighter as if he wasn't there. Not that Motti seemed to mind. He had stopped chewing his walking stick and was sitting there with his mouth open. Ela falava do pobre coitado como se ele não estivesse ali. Não que Motti parecesse se importar. Ele havia parado de mastigar sua bengala e estava sentado ali com a boca aberta. He is a vegetarian and a teetotaler and is devoted to reading. Give him a nice book and he will be quite contented. He got up. Thank you so much, Mr. Wooster. I don't know what I should have done without your help. Ele é vegetariano e abstêmio e é devotado à leitura. Dê a ele bom livro e ele ficará bem contente. Ela se levantou. Muito obrigada, Sr. Wooster. Não sei o que eu teria feito sem sua ajuda. Come, Motti. We have just time to see a few of the sights before my train goes. But I shall have to rely on you for most of my information about New York, darling. Be sure to keep your eyes open and take notes of your impressions. It will be such a help. Goodbye, Mr. Wooster. I will send Motti back early in the afternoon. Vamos, Motti. Temos apenas tempo de ver alguns pontos turísticos antes do meu trem partir. Mas terei que confiar em você para a maior parte das informações sobre Nova York, querido. Certifique-se de manter os olhos bem abertos e anotar suas impressões. Será uma grande ajuda. Adios, Sr. Wooster. Mandarei Motti de volta no início da tarde. They went out and I howled for Jeeves. Eles saíram, e eu chamei Jeeves com grito. Jeeves, what about it? Jeeves. O que fazemos com isso? Sir. Senhor. What's to be done? You heard it all, didn't you? You were in the dining room most of the time. That pill is coming to stay here. O que vamos fazer? Você ouviu tudo, não ouviu? Você estava na sala de jantar a maior parte do tempo. Esse peso morto vai ficar aqui. Pill, sir. Peso morto, senhor. The excrescence. A excrescência. I beg your pardon, sir. Perdão, senhor. I looked at Jeeves sharply. This sort of thing wasn't like him. It was as if he were deliberately trying to give me the pip. Then I understood. The man was really upset about that tie. He was trying to get his own back. Olhei para Jeeves de forma incisiva. Esse tipo de coisa não era típico dele. Era como se ele estivesse deliberadamente tentando me irritar. Então eu entendi. O homem estava realmente incomodado com aquela gravata. Ele estava tentando se vingar. Lord Pershore will be staying here from tonight, Jeeves, I said coldly. Lord Pershore ficará aqui a partir de hoje à noite, Jeeves, eu disse friamente. Very good, sir. Breakfast is ready, sir. Muito bem, senhor. O café da manhã está pronto, senhor. I could have sobbed into the bacon and eggs. That there wasn't any sympathy to be got out of Jeeves was what put the lid on it. Eu poderia ter chorado no bacon com ovos.
O fato de não haver pingo de simpatia por parte de Jeeves foi o que selou a situação. For a moment I almost weakened and told him to destroy the hat and tie if he didn't like them, but I pulled myself together again. I was dashed if I was going to let Jeeves treat me like a bally one-man chain gang. Por momento quase fraquejei e disse a ele que destruísse o chapéu e a gravata se não gostasse deles. Mas me recomponho de novo. Eu estava decidido a não deixar Jeeves me tratar como bando de presidiários em uma cadeia de só homem. But, what with brooding on Jeeves and brooding on Maudie, I was in a pretty reduced sort of state. Mas, entre pensar em Jeeves e pensar em Mote, eu estava em estado bastante desanimado. The more I examined the situation, the more blighted it became. There was nothing I could do. Quanto mais eu examinava a situação, mais sombria ela se tornava. Não havia nada que eu pudesse fazer. If I slung Maudie out, he would report to his mother, and she would pass it on to Aunt Agatha, and I didn't like to think what would happen then. Se eu expulsasse Mote, ele contaria à mãe, e ela passaria a informação para tia Agatha, e eu não gostava de imaginar o que aconteceria então. Sooner or later, I should be wanting to go back to England, and I didn't want to get there and find Aunt Agatha waiting on the quay for me with a stuffed eel skin. Mais cedo ou mais tarde, eu iria querer voltar para a Inglaterra, e não queria chegar lá e encontrar a tia Agatha me esperando no cais com uma pele de enguia recheada. There was absolutely nothing for it but to put the fellow up and make the best of it. Não havia absolutamente nada a fazer além de aceitar o sujeito e fazer o melhor disso. About midday Maudie's luggage arrived, and soon afterward a large parcel of what I took to be nice books. I brightened up a little when I saw it. Por volta do meio-dia, a bagagem de Mote chegou e, logo depois, grande pacote do que eu imaginei serem livros interessantes. Eu me animei pouco quando vi. It was one of those massive parcels and looked as if it had enough in it to keep the chappie busy for a year. Era daqueles pacotes enormes e parecia que tinha livros o suficiente para manter o camarada ocupado por ano. I felt a trifle more cheerful, and I got my country gentleman hat and stuck it on my head, and gave the pink tie a twist, and reeled out to take a bite of lunch with one or two of the lads at a neighboring hostelry. Eu me senti pouco mais animado, coloquei meu chapéu country gentleman, dei uma ajeitada na gravata rosa e saí para almoçar com ou dois dos rapazes em uma estalagem vizinha. And what with excellent browsing and sluicing and cheery conversation and what not, the afternoon passed quite happily. By dinner time I had almost forgotten blighted Maudie's existence. E com bom almoço e conversas animadas e tudo mais, a tarde passou bastante feliz. À hora do jantar, eu quase havia esquecido da existência do infortunado Mote. I dined at the club and looked in at a show afterward, and it wasn't till fairly late that I got back to the flat. There were no signs of Maudie, and I took it that he had gone to bed. Jantei no clube e depois fui a espetáculo, e só cheguei de volta ao apartamento bem tarde. Não havia sinais de Mote, e imaginei que ele tivesse ido para a cama. It seemed rummy to me, though, that the parcel of nice books was still there with the string and paper on it. It looked as if Maudie, after seeing Mother off at the station, had decided to call it a day. Mas me pareceu estranho que o pacote de livros interessantes ainda estivesse lá, com o barbante e o papel intactos. Parecia que Mote, depois de ver a mãe partir na estação, tinha decidido encerrar o dia. Jeeves came in with the nightly whiskey and soda. I could tell by the chappie's manner that he was still upset. Jeeves entrou com uísque com soda noturno. Dava para ver pela maneira dele que ainda estava incomodado. Lord Pershore gone to bed, Jeeves? I asked with reserved hauteur and what not. Lord Pershore foi para a cama, Jeeves? Perguntei, com altivez reservada e tudo mais. No, sir, his lordship has not yet returned. Não, senhor. Sua senhoria ainda não voltou. Not returned? What do you mean? Não voltou? Como assim? His lordship came in shortly after 6:30, and having dressed, went out again. Sua senhoria chegou logo depois das 6:30 e, após se arrumar, saiu novamente. At this moment there was a noise outside the front door, a sort of scrabbling noise, as if somebody were trying to paw his way through the woodwork, then a sort of thud. Nesse momento,
Houve um barulho do lado de fora da porta da frente, um tipo de arranhado, como se alguém estivesse tentando abrir caminho pela madeira. Em seguida, um baque. Better go and see what that is, Jeeves. É melhor ir ver o que é isso, Jeeves. Very good, sir. Muito bem, senhor. He went out and came back again. Ele saiu e voltou em seguida. If you would not mind stepping this way, sir, I think we might be able to carry him in. Se não se importar em vir por aqui, senhor, acho que poderíamos carregá-lo para dentro. Carry him in. Carregá-lo para dentro. His lordship is lying on the mat, sir. Sua senhoria está deitado no tapete, senhor. I went to the front door. The man was right. There was Marty huddled up outside on the floor. He was moaning a bit. Fui até a porta da frente. O homem estava certo. Lá estava Mote, encolhido no chão do lado de fora. Ele estava gemendo um pouco. He's had some sort of dashed fit, I said. I took another look. Jeeves. Someone's been feeding him meat. Ele teve algum tipo de ataque, eu disse. Olhei de novo. Jeeves. Alguém deu carne para ele. Sir. Senhor. He's a vegetarian, you know. He must have been digging into a steak or something. Call up a doctor. Ele é vegetariano, sabe? Deve ter se afundado em um bife ou algo assim. Chame um médico. I hardly think it will be necessary, sir, if you would take his lordship's legs while I... Não creio que será necessário, senhor. Se puder pegar as pernas de sua senhoria, enquanto eu... Great Scott, Jeeves. You don't think he can't be. Meu Deus, Jeeves. Você não acha, ele não pode estar. I am inclined to think so, sir. Estou inclinado a pensar que sim, senhor. And by Jove, he was right. Once on the right track, you couldn't mistake it. Marty was under the surface. E, por Deus, ele estava certo. Uma vez na pista certa, não havia como errar. Mote estava sob o efeito. It was the deuce of a shock. Foi um choque e tanto. You never can tell, Jeeves. Nunca se pode prever, Jeeves. Very seldom, sir. Muito raramente, senhor. Remove the eye of authority, and where are you? Remova o olho da autoridade e onde estamos? Precisely, sir. Precisamente, senhor. Where is my wandering boy tonight and all that sort of thing, what? Onde está meu menino errante esta noite e todas essas coisas, hein? It would seem so, sir. Parece que sim, senhor. Well, we had better bring him in, eh? Bem, é melhor trazê-lo para dentro, hein? Yes, sir. Sim, senhor. So we lugged him in, and Jeeves put him to bed, and I lit a cigarette and sat down to think the thing over. I had a kind of foreboding. It seemed to me that I had let myself in for something pretty rocky. Então o carregamos para dentro, e Jeeves o colocou na cama, enquanto eu acendi um cigarro e me sentei para pensar sobre o assunto. Eu tinha uma espécie de pressentimento. Parecia-me que eu havia me metido em algo bem complicado. Next morning, after I had sucked down a thoughtful cup of tea, I went into Marty's room to investigate. I expected to find the fellow a wreck, but there he was, sitting up in bed, quite chirpy, reading gingery stories. Na manhã seguinte, depois de tomar uma xícara de chá pensativo, fui ao quarto de Mote para investigar. Esperava encontrar o sujeito em ruínas, mas lá estava ele, sentado na cama, bem animado, lendo histórias de Gingere. What ho? Said. Que tal? Eu disse. What ho? Said Marty. Que tal? Disse Marty. What ho? What ho? Que tal? Que tal? What ho? Ho? What ho? Que tal? Tal? Que tal? After that it seemed rather difficult to go on with the conversation. Depois disso, parecia difícil continuar a conversa. How are you feeling this morning? Asked. Como está se sentindo esta manhã? Perguntei. Topping, replied Marty, blithely and with abandon. I say, that fellow of yours, Jeeves, is a corker.
I had a most frightful headache when I woke up, and he brought me a sort of rummy dark drink, and it put me right again at once. Said it was his own invention. I must see more of that lad. He seems to me distinctly one of the ones. Excelente, respondeu Mote, alegremente e despreocupado. Digo, sabe, aquele sujeito seu, Jeeves, sabe, é um craque. Eu estava com uma dor de cabeça terrível quando acordei, e ele me trouxe uma bebida escura e estranha, e me fez sentir melhor imediatamente. Disse que era a invenção dele. Preciso ver mais desse camarada. Ele me parece decididamente um dos melhores. I couldn't believe that this was the same blighter who had sat and sucked his stick the day before. Não podia acreditar que esse era o mesmo cara que havia ficado sentado chupando a bengala no dia anterior. You ate something that disagreed with you last night, didn't you? I said by way of giving him a chance to slide out of it if he wanted to. But he wouldn't have it at any price. Você comeu algo que te fez mal ontem à noite, não foi? Eu disse, dando-lhe uma chance de sair dessa se quisesse. Mas ele não aceitou, de jeito nenhum. No, he replied firmly. I didn't do anything of the kind. I drank too much too much, lots and lots too much. And what's more, I'm going to do it again. I'm going to do it every. If ever you see me sober, old top, he said with a kind of holy exultation, tap me on the shoulder and say, tut, tut. And I'll apologize and remedy the defect. Não, ele respondeu firmemente. Não fiz nada do tipo. Bebi demais. Muito demais. Muito, muito demais. E, o que é mais, vou fazer isso de novo. Vou fazer isso toda noite. Se algum dia me ver sóbrio, velho amigo, disse ele, com uma espécie de exaltação sagrada, dê um tapinha no meu ombro e diga, tute, tute, e eu me desculparei e corrigirei o defeito. But I say, what about me? Mas eu digo, sabe, e eu? What about you? E você? Well, I'm, so to speak, as it were, kind of responsible for you. What I mean to say is, if you go doing this sort of thing, I'm apt to get in the soup somewhat. Bem, eu, por assim dizer, meio que sou responsável por você. O que quero dizer é que, se você continuar fazendo esse tipo de coisa, posso acabar me complicando. I can't help your troubles, said Motti firmly. Listen to me, old thing. This is the first time in my life that I've had a real chance to yield to the temptations of a great city. What's the use of a great city having temptations if fellows don't yield to them? Makes it so bally discouraging for a great city. Besides, Mother told me to keep my eyes open and collect impressions. Não posso resolver seus problemas, disse Motti firmemente. Escute, velho amigo. Esta é a primeira vez na minha vida que tenho uma chance real de ceder às tentações de uma grande cidade. Qual é a utilidade de uma grande cidade ter tentações se os caras não cedem a elas? Isso desencoraja bastante uma grande cidade. Além disso, minha mãe disse para eu manter os olhos abertos e coletar impressões. I sat on the edge of the bed. Felt dizzy. Sentei na beira da cama. Estava tonto. I know just how you feel, old dear, said Motti consolingly. And if my principles would permit it, I would simmer down for your sake. But duty first. This is the first time I've been let out alone, and I mean to make the most of it. We're only young once. Why interfere with life's morning? Young man, rejoice in thy youth. Tralla. What ho! Eu sei exatamente como você se sente, meu querido, disse Motti consoladoramente. E, se meus princípios permitissem, eu diminuiria o ritmo por sua causa. Mas o dever vem primeiro. Esta é a primeira vez que fui solto sozinho, e pretendo aproveitar ao máximo. Só somos jovens uma vez. Por que interferir na manhã da vida? Jovem, alegra-te em tua juventude. Tralla. Que tal? Put like that, it did seem reasonable. Colocado assim, parecia razoável. All my bally life, dear boy, Motti went on. I've been cooped up in the ancestral home at Much Middlefold in Shropshire, and till you've been cooped up in Much Middlefold you don't know what cooping is. The only time we get any excitement is when one of the choir boys is caught sucking chocolate during the sermon. When that happens we talk about it for days.
I've got about a month of New York, and I mean to store up a few happy memories for the long winter evenings. This is my only chance to collect a past, and I'm going to do it. Toda a minha vida, querido amigo, continuou Moti, fui confinado na casa ancestral em Matt Midlefold, em Shropshire, e até que você tenha sido confinado em Matt Midlefold, você não sabe o que é confinamento. A única vez que temos alguma emoção é quando algum dos coristas é pego chupando chocolate durante o sermão. Quando isso acontece, falamos sobre isso por dias. Tenho cerca de um mês em Nova York, e pretendo acumular algumas memórias felizes para as longas noites de inverno. Esta é minha única chance de colecionar um passado, e vou aproveitá-la. Now tell me, old sport, as man to man, how does one get in touch with that very decent chappie Jeeves? Does one ring a bell or shout a bit? I should like to discuss the subject of a good stiff B. and S. with him. Agora me diga, velho amigo, de homem para homem, como se entra em contato com aquele camarada decente do Jeeves? É só tocar uma campainha ou gritar um pouco? Gostaria de discutir o assunto de um bom B&S. Bem forte com ele. I had a sort of vague idea, don't you know, that if I stuck close to Maudie and went about the place with him, I might act as a bit of a damper on the gaiety. What I mean is, I thought that if, when he was being the life and soul of the party, he were to catch my reproving eye, he might ease up a trifle on the revelry. Eu tinha uma ideia meio vaga, sabe, de que, se eu ficasse perto de Moti e andasse por aí com ele, eu poderia servir como um freio para a alegria. O que quero dizer é que pensei que, quando ele estivesse sendo o centro das atenções, se ele pegasse meu olhar reprovador, ele poderia moderar um pouco a farra. So the next night I took him along to supper with me. It was the last time. I'm a quiet, peaceful sort of chappie who has lived all his life in London, and I can't stand the pace these swift sportsmen from the rural districts set. Então, na noite seguinte, eu o levei para jantar comigo. Foi a última vez. Eu sou um tipo tranquilo, pacífico, que viveu toda a sua vida em Londres, e não suporto o ritmo desses esportistas acelerados das áreas rurais. What I mean to say is this, I'm all for rational enjoyment and so forth, but I think a chappie makes himself conspicuous when he throws soft-boiled eggs at the electric fan. O que quero dizer é que sou a favor de um divertimento racional e tudo mais, mas acho que um sujeito se destaca demais quando joga ovos cozidos no ventilador elétrico. And decent mirth and all that sort of thing are all right, but I do bar dancing on tables and having to dash all over the place dodging waiters, managers and chuckers out, just when you want to sit still and digest. E uma alegria decente e todas essas coisas são aceitáveis, mas eu dispenso dançar em mesas e ter que correr por todo lugar desviando de garçons, gerentes e seguranças, bem na hora que você quer ficar sentado e digerir. Directly I managed to tear myself away that night and get home, I made up my mind that this was jolly well the last time that I went about with Maudie. Assim que consegui me afastar naquela noite e chegar em casa, decidi que aquela seria definitivamente a última vez que eu sairia com Moti. The only time I met him late at night after that was once when I passed the door of a fairly low-down sort of restaurant and had to step aside to dodge him as he sailed through the air en route for the opposite pavement. With a muscular sort of looking chappie peering out after him with a kind of gloomy satisfaction. A única vez que o encontrei tarde da noite depois disso foi quando passei pela porta de um restaurante meio decadente e tive que me desviar dele enquanto ele atravessava o ar em direção à calçada oposta, com um sujeito de aparência musculosa espiando atrás dele com uma espécie de satisfação sombria. In a way, I couldn't help sympathizing with the fellow. He had about 4 weeks to have the good time that ought to have been spread over about 10 years, and I didn't wonder at his wanting to be pretty busy. I should have been just the same in his place. De certa forma, não pude deixar de simpatizar com o sujeito. Ele tinha cerca de 4 semanas para aproveitar o que deveria ter sido distribuído em uns 10 anos. E eu não me surpreendi por ele querer estar tão ocupado. Eu teria feito o mesmo no lugar dele. Still, there was no denying that it was a bit thick. If it hadn't been for the thought of Lady Malvern and Aunt Agatha in the background, I should have regarded Maudie's rapid work with an indulgent smile. Ainda assim, não dava para negar que estava ficando um pouco demais. Se não fosse pela lembrança de Lady Malvern e da tia Agatha ao fundo, eu teria visto as aventuras aceleradas de Moti com um sorriso indulgente. But I couldn't get rid of the feeling that, sooner or later,
I was the lad who was scheduled to get it behind the ear. And what with brooding on this prospect, and sitting up in the old flat waiting for the familiar footstep, and putting it to bed when it got there, and stealing into the sick chamber next morning to contemplate the wreckage, I was beginning to lose weight. Absolutely becoming the good old Shadow, I give you my honest word. Starting at sudden noises and what? Mas não conseguia me livrar da sensação de que, mais cedo ou mais tarde, eu seria o sujeito a levar a bronca. E com essa perspectiva, e ficando acordado no velho apartamento esperando o passo familiar, e levando para a cama quando ele chegava, e entrando furtivamente no quarto na manhã seguinte para contemplar os estragos, eu estava começando a perder peso. Estava me tornando uma sombra, juro por você, pulando com barulhos repentinos e tudo mais. And no sympathy from Jeeves. That was what cut me to the quick. The man was still thoroughly pipped about the hat and tie, and simply wouldn't rally round. One morning I wanted comforting so much that I sank the pride of the Woosters and appealed to the fellow direct. E nenhuma simpatia de Jeeves. Isso era o que me cortava o coração. O homem ainda estava completamente irritado com o chapéu e a gravata, e simplesmente não dava apoio. Uma manhã eu precisava tanto de conforto que engoli o orgulho dos Woosters e apelei diretamente para ele. Jeeves, I said, this is getting a bit thick. Jeeves, eu disse, isso está ficando meio pesado. Sir, business and cold respectfulness. Senhor. Profissional e respeitoso, mas frio. You know what I mean. This lad seems to have chucked all the principles of a well-spent boyhood. He has got it up his nose. Você sabe o que quero dizer. Esse rapaz parece ter jogado fora todos os princípios de uma boa infância. Ele perdeu a cabeça. Yes, sir. Sim, senhor. Well, I shall get blamed, don't you know? You know what my Aunt Agatha is. Bem, vou levar a culpa, sabe? Você sabe como é a minha tia Agatha. Yes, sir. Sim, senhor. Very well then. Muito bem, então. I waited a moment, but he wouldn't unbend. Esperei um momento, mas ele não cedia. Jeeves, I said, haven't you any scheme up your sleeve for coping with this blighter? Jeeves, eu disse, você não tem nenhum plano na manga para lidar com esse sujeito? No, sir. Não, senhor. And he shimmered off to his lair. Obstinate devil, so dashed absurd, don't you know? It wasn't as if there was anything wrong with that country gentleman hat. It was a remarkably priceless effort, and much admired by the lads. But just because he preferred the Longacre he left me flat. E ele deslizou para o seu covil. Diabo teimoso. Tão absurdamente teimoso, sabe? Não era como se houvesse algo de errado com aquele chapéu country gentleman. Era uma escolha incrivelmente valiosa e muito admirada pelos rapazes. Mas, só porque ele preferia o Longacre, ele me deixou na mão. It was shortly after this that young Motti got the idea of bringing pals back in the small hours to continue the gay revels in the home. This was where I began to crack under the strain. You see, the part of town where I was living wasn't the right place for that sort of thing. Foi logo depois disso que o jovem Motti teve a ideia de trazer amigos de volta nas primeiras horas da madrugada para continuar a farra em casa. Foi aí que eu comecei a desmoronar sob a pressão. Veja, a parte da cidade onde eu morava não era o lugar certo para esse tipo de coisa. I knew lots of chappies down Washington Square Way who started the evening at about 2 a.m., artists and writers and whatnot, who frolicked considerably till checked by the arrival of the morning milk. That was all right. They liked that sort of thing down there. Eu conhecia muitos sujeitos lá pela região de Washington Square que começavam a noite por volta das 2 da manhã, artistas e escritores e outros, que se divertiam bastante até serem interrompidos pela chegada do leite da manhã. Isso estava bem. Eles gostam desse tipo de coisa por lá. The neighbors can't get to sleep unless there's someone dancing Hawaiian dances over their heads. But on 57th Street the atmosphere wasn't right, and when Motti turned up at 3 in the morning with a collection of hardy lads, who only stopped singing their college song when they started singing, The Old Oaken Bucket, there was a marked peevishness among the old settlers in the flats.
Os vizinhos não conseguem dormir a menos que tenha alguém dançando danças havaianas sobre suas cabeças. Mas na rua 57 o clima não era o mesmo, e quando Mote apareceu às 3 da manhã com um grupo de rapazes entusiasmados, que só pararam de cantar a música da faculdade para começar a cantar The Old Joachim Buche. Houve um notável aborrecimento entre os antigos moradores dos apartamentos. The management was extremely terse over the telephone at breakfast time, and took a lot of soothing. A administração foi extremamente curta ao telefone na hora do café da manhã e precisou de muita paciência para ser acalmada. The next night I came home early, after a lonely dinner at a place which I'd chosen because there didn't seem any chance of meeting Motti there. The sitting room was quite dark, and I was just moving to switch on the light, when there was a sort of explosion and something collared hold of my trouser leg. Na noite seguinte, eu voltei para casa cedo, depois de um jantar solitário em um lugar que escolhi porque não parecia haver qualquer chance de encontrar Motti lá. A sala de estar estava completamente escura, e eu estava prestes a acender a luz, quando houve uma espécie de explosão e algo agarrou a perna da minha calça. Living with Motti had reduced me to such an extent that I was simply unable to cope with this thing. I jumped backward with a loud yell of anguish, and tumbled out into the hall just as Jeeves came out of his den to see what the matter was. Morar com Motti me reduziu a tal ponto que eu simplesmente não conseguia lidar com essa situação. Dei um salto para trás com um grito alto de angústia e caí no corredor exatamente quando Jeeves saiu do seu canto para ver o que estava acontecendo. Did you call, sir? O senhor me chamou. Jeeves, there's something in there that grabs you by the leg. Jeeves. Tem algo lá dentro que agarra você pela perna. That would be Rollo, sir. Deve ser o rolo, senhor. I would have warned you of his presence, but I did not hear you come in. His temper is a little uncertain at present, as he has not yet settled down. Eu teria avisado sobre a presença dele, mas não ouvi o senhor entrar. O humor dele está um pouco instável no momento, pois ele ainda não se acostumou. Who the deuce is Rollo? Quem diabos é Rolo? His lordship's bull terrier, sir. His lordship won him in a raffle, and tied him to the leg of the table. If you will allow me, sir, I will go in and switch on the light. O bull terrier de sua senhoria, senhor. Sua senhoria o ganhou em uma rifa e o amarrou à perna da mesa. Se me permitir, senhor, irei até lá e acenderei a luz. There really is nobody like Jeeves. He walked straight into the sitting room, the biggest feat since Daniel and the Lion's Den, without a quiver. What's more, his magnetism or whatever they call it was such that the dashed animal, instead of pinning him by the leg, calmed down as if he had had a bromide, and rolled over on his back with all his paws in the air. Não há realmente ninguém como Jeeves. Ele caminhou diretamente para a sala de estar, o maior feito desde Daniel na Cova dos Leões, sem um tremor. Além disso, seu magnetismo, ou seja lá o que for, era tal que o animal, em vez de mordê-lo pela perna, acalmou-se como se tivesse tomado um calmante e rolou de costas com as 4 patas no ar. If Jeeves had been his rich uncle, he couldn't have been more chummy. Yet directly he caught sight of me again, he got all worked up and seemed to have only one idea in life, to start chewing me where he had left off. Se Jeeves fosse o tio rico dele, ele não teria sido mais amigável. No entanto, assim que ele me viu novamente, ficou todo animado e parecia ter apenas uma ideia na vida: recomeçar a me mastigar de onde parou. Rollo is not used to you yet, sir, said Jeeves, regarding the bally quadruped in an admiring sort of way. He is an excellent watchdog. Rolo ainda não se acostumou com o senhor, senhor, disse Jeeves, olhando para o maldito quadrúpede de um jeito admirado. Ele é um excelente cão de guarda. I don't want a watchdog to keep me out of my rooms. Eu não quero um cão de guarda que me mantenha fora dos meus próprios aposentos. No, sir. Não, senhor. Well, what am I to do? Bem, o que eu devo fazer? No doubt in time the animal will learn to discriminate. Sir, he will learn to distinguish your peculiar scent. Sem dúvida, com o tempo o animal aprenderá a diferenciar, senhor. Ele aprenderá a distinguir o seu cheiro peculiar. What do you mean, my peculiar scent?
Correct the impression that I intend to hang about in the hall while life slips by, in the hope that one of these days that dashed animal will decide that I smell all right. Thought for a bit. Jeeves. O que quer dizer com meu cheiro peculiar? Corrija a impressão de que pretendo ficar perambulando pelo corredor enquanto a vida passa, esperando que um dia esse maldito animal decida que eu cheiro bem. Pensei um pouco. Jeeves. Sir. Senhor. I'm going away tomorrow morning by the first train. I shall go and stop with Mr. Todd in the country. Vou embora. Amanhã de manhã no primeiro trem. Vou passar um tempo com o Sr. Todd no campo. Do you wish me to accompany you, sir? O senhor deseja que eu o acompanhe, senhor? No. Não. Very good, sir. Muito bem, senhor. I don't know when I shall be back. Forward my letters. Não sei quando voltarei. Encaminhe minhas cartas. Yes, sir. Sim, senhor. As a matter of fact, I was back within the week. Rocky Todd, the pal I went to stay with, is a rummy sort of a chap who lives all alone in the wilds of Long Island, and likes it. But a little of that sort of thing goes a long way with me. Na verdade, eu estava de volta dentro da semana. Rocky Todd, o amigo com quem fui ficar, é um sujeito meio esquisito que vive sozinho nas partes remotas de Long Island e gosta disso. Mas um pouco desse tipo de coisa já é o suficiente para mim. Dear old Rocky is one of the best, but after a few days in his cottage in the woods, miles away from anywhere New York, even with Monty on the premises, began to look pretty good to me. O querido Rocky é dos melhores, mas depois de alguns dias no chalé dele, no meio da floresta, a quilômetros de distância de qualquer lugar, Nova York, mesmo com Monty por lá, começou a me parecer bem atraente. The days down on Long Island have 48 hours in them. You can't get to sleep at night because of the bellowing of the crickets, and you have to walk 2 miles for a drink and 6 for an evening paper. Os dias lá em Long Island parecem ter 48 horas. Você não consegue dormir à noite por causa do coachar dos grilos. E tem que andar 2 milhas para uma bebida e 6 para um jornal da noite. I thanked Rocky for his kind hospitality, and caught the only train they have down in those parts. It landed me in New York about dinner time. I went straight to the old flat. Jeeves came out of his lair. I looked round cautiously for Rollo. Agradeci Rocky por sua gentil hospitalidade e peguei o único trem que eles têm por aquelas bandas. Ele me deixou em Nova York perto da hora do jantar. Fui direto para o velho apartamento. Jeeves saiu de sua toca. Olhei ao redor com cautela procurando por Rolo. Where's that dog, Jeeves? Have you got him tied up? Onde está aquele cachorro, Jeeves? Você o prendeu? The animal is no longer here. Sir, his lordship gave him to the porter, who sold him. His lordship took a prejudice against the animal on account of being bitten by him in the calf of the leg. O animal não está mais aqui, senhor. Sua senhoria deu-o ao porteiro, que o vendeu. Sua senhoria criou uma antipatia pelo animal por ter sido mordido na panturrilha. I don't think I've ever been so bucked by a bit of news. I felt I had misjudged Rollo. Evidently, when you got to know him better, he had a lot of intelligence in him. Acho que nunca fiquei tão animado com uma notícia. Percebi que havia julgado mal Rolo. Evidentemente, quando você o conhece melhor, ele tem muita inteligência. Ripping, said. Is Lord Pershore in, Jeeves? Excelente, eu disse. O Lord Pershore está em casa, Jeeves. No, sir. Não, senhor. Do you expect him back to dinner? Você espera que ele volte para o jantar? No, sir. Não, senhor. Where is he? Onde ele está? In prison, sir. Na prisão, senhor. Have you ever trodden on a rake and had the handle jump up and hit you? That's how I felt then. Já pisou em um ancinho e teve o cabo saltando para bater em você? Foi assim que me senti naquele momento. In prison. Na prisão. Yes, sir. Sim, senhor. You don't mean in prison. Você não quer dizer. Na prisão. Yes, sir. Sim, senhor.
I lowered myself into a chair. Eu me sentei em uma cadeira. Why? Said. Por quê? Eu disse. He assaulted a constable, sir. Ele agrediu um policial, senhor. Lord Pershore assaulted a constable. O Lord Pershore agrediu um policial. Yes, sir. Sim, senhor. Digested this. You digeriouso. But Jeeves, I say. This is frightful. Mas, Jeeves, eu digo. Isso é terrível. Sir. Senhor. What will Lady Malvern say when she finds out? O que Lady Malvern dirá quando descobrir? I do not fancy that her ladyship will find out, sir. Não acredito que sua senhoria vá descobrir, senhor. But she'll come back and want to know where he is. Mas ela vai voltar e querer saber onde ele está. I rather fancy, sir, that his lordship's bit of time will have run out by then. Eu acredito, senhor, que o tempo de sua senhoria já terá terminado até lá. But supposing it hasn't. Mas, supondo que não tenha. In that event, sir, it may be judicious to prevaricate a little. Nesse caso, senhor, pode ser prudente prevaricar um pouco. How? Como? If I might make the suggestion, sir, I should inform her ladyship that his lordship has left for a short visit to Boston. Se me permite a sugestão, senhor, eu diria a sua senhoria que ele partiu para uma curta visita a Boston. Why Boston? Por que Boston? Very interesting and respectable center, sir. Centro muito interessante e respeitável, senhor. Jeeves, I believe you've hit it. Jeeves, acho que você acertou. I fancy so, sir. Eu acredito que sim, senhor. Why, this is really the best thing that could have happened. If this hadn't turned up to prevent him, young Motty would have been in a sanatorium by the time Lady Malvern got back. Ora, isso é realmente a melhor coisa que poderia ter acontecido. Se isso não tivesse acontecido para impedi-lo, o jovem Mott estaria em um sanatório quando Lady Malvern voltasse. Exactly, sir. Exatamente, senhor. The more I looked at it in that way, the sounder this prison we seemed to me. There was no doubt in the world that prison was just what the doctor ordered for Motty. Quanto mais eu olhava por esse lado, mais essa ideia da prisão me parecia acertada. Não havia dúvida de que a prisão era exatamente o que o médico recomendaria para Mott. It was the only thing that could have pulled him up. I was sorry for the poor blighter, but after all, I reflected, a chappie who had lived all his life with Lady Malvern, in a small village in the interior of Shropshire, wouldn't have much to kick at in a prison. Era a única coisa que poderia segurá-lo. Fiquei com pena do coitado, mas, afinal, reflete, sujeito que viveu a vida inteira com Lady Malvern, em uma pequena vila no interior de Shropshire, não teria muito do que reclamar em uma prisão. Altogether, I began to feel absolutely braced again. Life became like what the poet Johnny says, one grand, sweet song. No fim das contas, comecei a me sentir absolutamente revigorado novamente. A vida tornou-se como que o poeta Johnny diz, uma grande e doce canção. Things went on so comfortably and peacefully for a couple of weeks that I give you my word that I'd almost forgotten such a person as Motty existed. As coisas continuaram tão confortáveis e pacíficas por algumas semanas que dou-lhe minha palavra de que quase esqueci que uma pessoa como Mott existia. The only flaw in the scheme of things was that Jeeves was still pained and distant. A única falha no esquema das coisas era que Jeeves ainda estava magoado e distante. It wasn't anything he said or did, mind you, but there was a rummy something about him all the time. Once when I was tying the pink tie, I caught sight of him in the looking-glass. There was a kind of grieved look in his eye. Não era nada que ele dissesse ou fizesse, veja bem, mas havia algo estranho nele o tempo todo. Uma vez, quando eu estava amarrando a gravata rosa, eu o vi no espelho. Havia uma espécie de olhar magoado em seus olhos. And then Lady Malvern came back, a good bit ahead of schedule. I hadn't been expecting her for days. I'd forgotten how time had been slipping along. E então Lady Malvern voltou, bem antes do previsto. Eu não esperava por ela há dias.
Eu tinha esquecido como o tempo estava passando. She turned up one morning while I was still in bed sipping tea and thinking of this and that. Jeeves flowed in with the announcement that he had just loosed her into the sitting room. I draped a few garments round me and went in. Ela apareceu uma manhã enquanto eu ainda estava na cama tomando chá e pensando em uma coisa e outra. Jeeves entrou com o anúncio de que acabará de deixá-la na sala de estar. Eu vesti algumas roupas e fui até lá. There she was, sitting in the same armchair, looking as massive as ever. The only difference was that she didn't uncover the teeth, as she had done the first time. Lá estava ela, sentada na mesma poltrona, parecendo tão imponente como sempre. A única diferença era que ela não mostrava os dentes, como havia feito da primeira vez. Good morning, I said. So you've got back, what? Bom dia, eu disse. Então você voltou, não é? I have got back. Eu voltei. There was something sort of bleak about her tone, rather as if she had swallowed an east wind. Havia algo um tanto sombrio em seu tom, como se ela tivesse engolido um vento leste. This I took to be due to the fact that she probably hadn't breakfasted. Achei que isso fosse devido ao fato de que ela provavelmente não tinha tomado café da manhã. It's only after a bit of breakfast that I'm able to regard the world with that sunny cheeriness which makes a fellow the universal favorite. Só depois de um pouco de café da manhã é que posso encarar o mundo com aquele bom humor ensolarado que faz de um sujeito o favorito universal. I'm never much of a lad till I've engulfed an egg or two and a beaker of coffee. Nunca sou muito sociável até ter devorado um ovo ou dois e um copo de café. I suppose you haven't breakfasted. Suponho que você não tomou café da manhã. I have not yet breakfasted. Eu ainda não tomei café da manhã. Won't you have an egg or something? Or a sausage or something? Or something? Não quer um ovo ou algo assim? Ou uma salsicha ou algo assim? Ou algo? No, thank you. Não, obrigada. She spoke as if she belonged to an anti-sausage society or a league for the suppression of eggs. Ela falou como se fizesse parte de uma sociedade anti-salsicha ou de uma liga para a supressão de ovos. There was a bit of a silence. Houve um pequeno silêncio. I called on you last night, she said. But you were out. Eu vim visitá-lo ontem à noite, ela disse. Mas você não estava em casa. Awfully sorry. Had a pleasant trip. Lamento muito. Teve uma viagem agradável? Extremely, thank you. Extremamente, obrigada. See everything. Niagara Falls, Yellowstone Park, and the jolly old Grand Canyon, and what not. Viu tudo? As cataratas do Niagara. O Parque Yellowstone e o Velho e Simpático Grand Canyon e afins. I saw a great deal. Vai bastante coisa. There was another slightly frappé silence. Houve outro silêncio levemente gelado. Jeeves floated silently into the dining room and began to lay the breakfast table. Jeeves entrou silenciosamente na sala de jantar e começou a preparar a mesa do café da manhã. I hope Wilmot was not in your way, Mr. Wooster. Espero que Wilmot não tenha atrapalhado, Sr. Wooster. I had been wondering when she was going to mention Maudie. Eu estava imaginando quando ela mencionaria Mote. Rather not. Great pals. Hit it off splendidly. De jeito nenhum. Grandes amigos. Nos demos esplendidamente bem. You were his constant companion then? Você foi seu companheiro constante, então? Absolutely. We were always together. Saw all the sights, don't you know? We'd take in the Museum of Art in the morning, and have a bit of lunch at some good vegetarian place, and then toddle along to a sacred concert in the afternoon, and home to an early dinner. We usually played dominoes after dinner, and then the early bed and the refreshing sleep. We had a great time. I was awfully sorry when he went away to Boston. Absolutamente. Estávamos sempre juntos. Víamos todos os pontos turísticos, sabe? Íamos ao Museu de Arte de manhã, almoçávamos em algum bom restaurante vegetariano, e depois íamos a um concerto sacro à tarde, e em casa para um jantar cedo. Normalmente jogávamos dominó depois do jantar.
E então íamos para a cama cedo para um sono revigorante. Tivemos um ótimo tempo. Fiquei muito triste quando ele foi para Boston. Oh, Wilmot is in Boston. Oh, Wilmot está em Boston. yes, I ought to have let you know. But of course we didn't know where you were. You were dodging all over the place like a snipe. I mean, don't you know, dodging all over the place, and we couldn't get at you. Yes, Motty went off to Boston. Sim, eu deveria tê-la informado, mas, claro, não sabíamos onde a senhora estava. A senhora estava correndo por toda parte feito um pássaro, quer dizer, sabe, correndo por toda parte, e não conseguíamos contatá-la. Sim, Moti foi para Boston. You're sure he went to Boston? Tem certeza de que ele foi para Boston? Oh, absolutely. I called out to Jeeves, who was now messing about in the next room with forks and so forth. Jeeves, Lord Pershore didn't change his mind about going to Boston, did he? Oh, absolutamente. Chamei Jeeves, que agora estava mexendo na sala ao lado com garfos e afins. Jeeves, Lord Pershore não mudou de ideia sobre ir para Boston, mudou? No, sir. Não, senhor. I thought I was right. Yes, Motty went to Boston. Eu sabia que estava certo. Sim, Moti foi para Boston. Then how do you account, Mr. Wooster, for the fact that when I went yesterday afternoon to Blackwell's Island prison to secure material for my book, I saw poor dear Wilmot there, dressed in a striped suit, seated beside a pile of stones with a hammer in his hands? Então como o senhor explica, Sr. Wooster, o fato de que, quando fui ontem à tarde à prisão de Blackwell's Island para conseguir material para o meu livro, vi o pobre querido Wilmot lá, vestido com um uniforme listrado, sentado ao lado de uma pilha de pedras com um martelo nas mãos? I tried to think of something to say, but nothing came. Tentei pensar em algo para dizer, mas nada me veio à mente. A chappie has to be a lot broader about the forehead than I am to handle a jolt like this. Um sujeito precisa ter a testa bem mais larga do que a minha para lidar com um choque desses. I strained the old bean till it creaked, but between the collar and the hair parting nothing stirred. Forcei o velho cérebro até render, mas entre a gola e a divisão do cabelo nada se mexeu. I was dumb. Fiquei mudo. Which was lucky, because I wouldn't have had a chance to get any persiflage out of my system. O que foi sorte, porque eu não teria tido chance de soltar nenhuma frase espirituosa. Lady Malvern collared the conversation. Lady Malvern Tomu conta de conversa. She had been bottling it up, and now it came out with a rush. Ela estava guardando tudo, e agora tudo saiu em um jorro. So this is how you have looked after my poor, dear boy, Mr. Wooster. So this is how you have abused my trust. I left him in your charge, thinking that I could rely on you to shield him from evil. He came to you innocent, unversed in the ways of the world, confiding and used to the temptations of a large city, and you led him astray. Então é assim que você cuidou do meu pobre e querido menino, Sr. Wooster. É assim que você abusou da minha confiança. Deixei-o sob sua responsabilidade, pensando que poderia confiar em você para protegê-lo do mal. Ele veio até você inocente, inexperiente nos caminhos do mundo, confiante, não acostumado às tentações de uma grande cidade, e você o desviou do caminho. I hadn't any remarks to make. All I could think of was the picture of Aunt Agatha drinking all this in and reaching out to sharpen the hatchet against my return. Eu não tinha nada a dizer. Tudo que conseguia pensar era na imagem da tia Agatha absorvendo tudo isso e pegando o machado para afiá-lo antes do meu retorno. You deliberately. Você deliberadamente. Far away in the misty distance a soft voice spoke. Ao longe, na neblina distante, uma voz suave falou. If I might explain, your ladyship. Se me permite explicar, sua senhoria. Jeeves had projected himself in from the dining room and materialized on the rug. Lady Malvern tried to freeze him with a look, but you can't do that sort of thing to Jeeves. He is look-proof. Jeeves havia se projetado da sala de jantar e se materializado no tapete. Lady Malvern tentou congelá-lo com o olhar. Mas você não pode fazer esse tipo de coisa com Jeeves. Ele é a prova de olhares. I fancy, your ladyship,
that you have misunderstood Mr. Worcester, and that he may have given you the impression that he was in New York when his lordship was removed. When Mr. Worcester informed your ladyship that his lordship had gone to Boston, he was relying on the version I had given him of his lordship's movements. Mr. Worcester was away, visiting a friend in the country at the time, and knew nothing of the matter till your ladyship informed him. Imagino, Sua Senhoria, que tenha entendido mal o Sr. Worcester, e que ele possa ter dado a impressão de que estava em Nova York quando Sua Senhoria foi removido. Quando o Sr. Worcester informou a Sua Senhoria que ele havia ido para Boston, ele confiava na versão que eu lhe dei sobre os movimentos de Sua Senhoria. O Sr. Worcester estava fora, visitando um amigo no campo, naquele momento, e não sabia de nada até que Sua Senhoria o informou. Lady Malvern gave a kind of grunt. It didn't rattle Jeeves. Lady Malvern deu uma espécie de grunhido. Isso não abalou Jeeves. I feared Mr. Worcester might be disturbed if he knew the truth, as he is so attached to his lordship and has taken such pains to look after him, so I took the liberty of telling him that his lordship had gone away for a visit. It might have been hard for Mr. Worcester to believe that his lordship had gone to prison voluntarily and from the best motives, but your ladyship, knowing him better, will readily understand. Temi que o Sr. Worcester pudesse ficar perturbado se soubesse a verdade, já que ele é tão apegado a Sua Senhoria e tomou tanto cuidado para cuidar dele. Então tomei a liberdade de dizer que Sua Senhoria tinha ido embora para uma visita. Poderia ter sido difícil para o Sr. Worcester acreditar que Sua Senhoria foi para a prisão voluntariamente e com as melhores intenções. Mas Sua Senhoria, conhecendo melhor, entenderá facilmente. What? Lady Malvern goggled at him. Did you say that Lord Pershore went to prison voluntarily? O quê? Lady Malvern arregalou os olhos para ele. Você disse que Lord Pershore foi para a prisão voluntariamente? If I might explain, your ladyship. I think that your ladyship's parting words made a deep impression on his lordship. I have frequently heard him speak to Mr. Worcester of his desire to do something to follow your ladyship's instructions and collect material for your ladyship's book on America. Mr. Worcester will bear me out when I say that his lordship was frequently extremely depressed at the thought that he was doing so little to help. Se me permite explicar, Sua Senhoria. Acho que as palavras de despedida de Sua Senhoria causaram uma profunda impressão em Sua Senhoria. Frequentemente ouvi-o dizer ao Senhor Worcester sobre o desejo de fazer algo para seguir as instruções de Sua Senhoria e coletar material para o livro de Sua Senhoria sobre a América. O Sr. Worcester pode confirmar quando digo que Sua Senhoria frequentemente ficava extremamente deprimido ao pensar que estava fazendo tão pouco para ajudar. Absolutely, by Jove. Quite pipped about it, said. Absolutamente, por Jove. Ficava muito abatido com isso. Eu disse. The idea of making a personal examination into the prison system of the country, from within, occurred to his lordship very suddenly one night. He embraced it eagerly. There was no restraining him. A ideia de fazer uma análise pessoal do sistema prisional do país, por dentro, ocorreu a Sua Senhoria muito de repente uma noite. Ele abraçou isso com entusiasmo. Não havia como contê-lo. Lady Malvern looked at Jeeves, then at me, then at Jeeves again. I could see her struggling with the thing. Lady Malvern olhou para Jeeves, depois para mim, depois para Jeeves novamente. Eu podia vê-la lutando com aquilo. Surely, your ladyship, said Jeeves. It is more reasonable to suppose that a gentleman of his lordship's character went to prison of his own volition than that he committed some breach of the law which necessitated his arrest. Certamente, Sua Senhoria, disse Jeeves. É mais razoável supor que um cavalheiro do caráter de Sua Senhoria foi para a prisão por vontade própria do que cometeu alguma infração da lei que exigisse sua prisão. Lady Malvern blinked. Then she got up. Lady Malvern piscu. Então ela se levantou. Mr. Worcester, she said. I apologize. I have done you an injustice. I should have known Wilmot better. I should have had more faith in his pure, fine spirit. Senhor Worcester, ela disse. Peço desculpas. Cometi uma injustiça com você. Deveria ter conhecido Wilmot melhor. Deveria ter tido mais fé em seu espírito puro e nobre. Absolutely, said. Absolutamente. Eu disse.
Your breakfast is ready, sir, said Jeeves. Seu café da manhã está pronto, senhor, disse Jeeves. I sat down and dallied in a dazed sort of way with a poached egg. Sentei-me e brinquei, meio atordoado, com ovo poché. Jeeves, I said, you are certainly a lifesaver. Jeeves, eu disse, você é, sem dúvida, salva-vidas. Thank you, sir. Obrigado, senhor. Nothing would have convinced my Aunt Agatha that I hadn't lured that blighter into riotous living. Nada teria convencido minha tia Agatha de que eu não tinha levado aquele desmiolado para uma vida desregrada. I fancy you are right, sir. Acho que o senhor está certo. I champed my egg for a bit. I was most awfully moved, don't you know, by the way Jeeves had rallied round. Something seemed to tell me that this was an occasion that called for rich rewards. For a moment I hesitated. Then I made up my mind. Mastiguei meu ovo por tempo. Fiquei profundamente comovido, sabe, pela forma como Jeeves se mobilizou. Algo parecia me dizer que essa era uma ocasião que pedia por grandes recompensas. Por momento, hesitei. Então tomei minha decisão. Jeeves. Jeeves. Sir. Senhor. That pink tie. Aquela gravata rosa. Yes, sir. Sim, senhor. Burn it. Queime-a. Thank you, sir. Obrigado, senhor. And Jeeves. E. Jeeves. Yes, sir. Sim, senhor. Take a taxi and get me that Longacre hat, as worn by John Drew. Pegue táxi e compre aquele chapéu Longacre, igual ao que John Drew usa. Thank you very much, sir. Muito obrigado, senhor. I felt most awfully braced. I felt as if the clouds had rolled away and all was as it used to be. I felt like one of those chappies in the novels who calls off the fight with his wife in the last chapter and decides to forget and forgive. I felt I wanted to do all sorts of other things to show Jeeves that I appreciated him. Eu me senti incrivelmente revigorado. Era como se as nuvens tivessem se dissipado e tudo estivesse como antes. Senti-me como daqueles personagens dos romances que desiste da briga com a esposa no último capítulo e decide esquecer e perdoar. Queria fazer todas as outras coisas possíveis para mostrar a Jeeves o quanto eu apreciava. Jeeves, I said. It isn't enough. Is there anything else you would like? Jeeves, eu disse. Isso não é suficiente. Há mais alguma coisa que você gostaria? Yes, sir, if I may make the suggestion, $50. Sim, senhor. Se me permite a sugestão, $50. $50. $50. It will enable me to pay a debt of honor. Sir, I owe it to his lordship. Isso me permitirá pagar uma dívida de honra, senhor. Eu devo a sua senhoria. You owe Lord Pershore $50. Você deve $50 a Lord Pershore. Yes, sir, I happened to meet him in the street the night his lordship was arrested. I had been thinking a good deal about the most suitable method of inducing him to abandon his mode of living, sir. His lordship was a little overexcited at the time and I fancy that he mistook me for a friend of his. At any rate, when I took the liberty of wagering him $50 that he would not punch a passing policeman in the eye, he accepted the bet very cordially and won it. Sim, senhor. Eu o encontrei na rua na noite em que sua senhoria foi preso. Eu vinha pensando bastante sobre o método mais adequado para induzi-lo a abandonar seu estilo de vida, senhor. Sua senhoria estava pouco excitado demais na época, e creio que me confundiu com um amigo. De qualquer forma, quando tomei a liberdade de apostar $50 com ele de que ele não socaria um policial que passava, ele aceitou a aposta com muito entusiasmo e venceu. I produced my pocketbook and counted out $100. Peguei minha carteira e contei $100. Take this, Jeeves, I said. 50 isn't enough. Do you know, Jeeves, you absolutely stand alone. Pegue isso, Jeeves, eu disse. 50 não é suficiente. Sabe, Jeeves, você absolutamente se destaca. I endeavor to give satisfaction, sir, said Jeeves.
Esforço-me para satisfazer, Senhor, disse Jeeves. Thank you for listening. Obrigado por ouvir. Please subscribe for more opportunities to listen to bilingual stories like this. Inscreva-se para mais oportunidades de ouvir histórias bilíngues como esta. Check out our playlist section for many other languages you can listen to. Confira nossa seção de playlist para muitas outras línguas que você pode ouvir. Remember, getting lots of passive listening in your target language whilst you wash dishes, work out or commute, is a very easy way to skyrocket your language progress. Lembre-se, ouvir muito de forma passiva no seu idioma-alvo enquanto lava a louça, se exercita ou se desloca é uma maneira muito fácil de acelerar seu progresso no idioma. Try it out for yourself. Experimente você mesmo. We hope we will spend more time with you again soon, enjoying languages and great stories together. Esperamos passar mais tempo com você novamente em breve, apreciando idiomas e ótimas histórias juntos.